Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. @Paulo Roberto Maciel 6/. Endereço geral Paulo Roberto Maciel Maciel. Pronto, você vai ao YouTube, Instagram, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, e o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 4 de outubro de 2025, sábado, dia de São Francisco de Assis, religioso. Dentro da 26ª semana do tempo comum, no ano litúrgico C. A cor dos paramentos litúrgicos neste dia é branca. No rito temos o ofício da memória. Olha a cor branca aqui, estou realçando porque neste dia os paramentos litúrgicos são brancos. Vamos às leituras, depois teremos a biografia dos santos. Primeira leitura, leitura do livro de Baruque, capítulo 4, versículos do 5 ao 12 e 27 a 29. Coragem, meu povo, que sois a lembrança viva de Israel. Fostes vendido às nações, mas não para serdes exterminados. Por terdes provocado a ira de Deus é que fostes entregues aos inimigos. Exasperastes aquele que vos criou, oferecendo sacrifícios aos demônios e não a Deus. Esquecestes o Deus que vos alimentou, o Deus eterno, e entristecestes aquela que vos nutriu, Jerusalém. Ela viu desabar sobre vós a ira de Deus e disse: escutai, vizinhos de Sião, Deus fez cair sobre mim uma grande aflição. Eu vi o cativeiro de meus filhos e filhas, que o Eterno lhes infligiu. Eu os havia criado com alegria, com lágrimas e luto os vi partir. Ninguém se alegre por ver-me, viúva e abandonada por muitos. Por causa dos pecados de meus filhos fiquei deserta. Eles se desviaram da lei de Deus. Animai-vos, meus filhos, e clamai a Deus. Ele que vos fez sofrer há de lembrar-se de vós. Como por livre vontade vos desviastes de Deus, agora, voltando, buscai-o com zelo 10 vezes maior. Aquele que trouxe sofrimento para vós trará com a vossa salvação eterna alegria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o 68 na Bíblia Vulgata ou 69 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 33 a 35, 37 a 30, 36 a 37, refrão 34a. Nosso Deus atende a prece dos seus pobres. Repitamos. Nosso Deus atende a prece dos seus pobres. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá se procurardes o Senhor continuamente, pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Que céus e terra glorifiquem o Senhor, com o mar e todo ser que neles vive. Nosso Deus atende à prece dos seus pobres. Sim, Deus virá e salvará Jerusalém, reconstruindo as cidades de Judá, onde os pobres morarão sendo seus donos. A descendência de seus servos há de herdá-las, e os que amam o santo nome do Senhor dentro delas fixarão sua morada. Nosso Deus atende a prece dos seus pobres. Repitamos. Nosso Deus atende a prece dos seus pobres. Agora vamos ao Evangelho e depois teremos a reflexão. O Evangelho de hoje é o escrito por São Lucas, capítulo 10, versículo do 17 ao 24. Vamos aclamar primeiro a palavra de Jesus? Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia,
aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelaste os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora às reflexões. Primeira reflexão do livro Palavra e Vida. Vamos saber o que as cabeças pensantes da igreja nos dizem sobre Lucas capítulo 10, versículos do 17 ao 24. Aqui tem uma reflexão que diz o seguinte: a volta dos discípulos que Jesus havia enviado em missão desperta de tal modo a alegria do Mestre que brota de seu coração a ação de graças a Deus. Hoje é um bom dia para dar graças pelos muitos missionários, leigos, religiosos, sacerdotes, que em seu país ou em outro esforçam-se por convidar todos para participar do reino de Deus. Agem às vezes de uma maneira secreta, às escondidas, mas sempre convidam, dividem, ajudam e amam. E assim tornam conhecido o amor de Deus a todos os que vivem na escuridão. Por todos eles demos graças a Deus. Agora vamos a mais uma reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho. Lucas capítulo 10, versículos de 17 a 24. A mensagem explicativa é essa. Após a severa advertência de Jesus às cidades impenitentes, um momento de descontração, 72 discípulos voltam da missão repletos de alegria, porque em nome de Jesus conseguiram libertar as pessoas das amarras que as oprimiam. Jesus lhes fala de outra alegria ainda maior, isto é, a experiência interior de sentir-se filhos amados de Deus. Nesse mesmo instante, Jesus exulta de alegria sob a ação do Espírito Santo e louva ao Pai por ter concedido a ele e a seus discípulos a missão de inaugurar o reino de Deus, no qual
Os sábios e entendidos são destronados, enquanto os pequenos, os 72, são elevados. Os profetas do Antigo Testamento sonhavam com os tempos messiânicos. Como gostariam de viver com Jesus, participando dessa eficaz e salutar reviravolta na história da salvação. Vamos agora saber dos santos deste dia 4 de outubro de 2025. É dia de São Francisco de Assis. A missa, ou a celebração da palavra, é dedicada a ele. É memória de São Francisco de Assis. Ele foi filho único. Aliás, foi filho de um rico comerciante de Assis e na sua juventude participou de guerras que então assolavam as cidades italianas. De acordo com o site da comunidade católica Canção Nova, Francisco era filho do casal Pedro e Dona Pica Bernardoni. Nasceu entre 1181 e 1182 na cidade de Assis, na Itália. Seu pai era um rico e próspero comerciante. Foi batizado em Santa Maria Maior com o nome de João, Giovanni, em italiano. Mas quando Pietro Bernardoni voltou de uma viagem à França, mudou de ideia e resolveu trocar o nome do filho para Francisco, prestando uma homenagem àquela terra. O caráter e as melhores qualidades do santo vieram da mãe. Como todo jovem ambicioso da época, Francisco desejava conquistar fortuna, fama e título de nobreza. Para tal, fazia-se necessário tornar-se herói nas batalhas. Em 1201, incentivado por seu pai, ele partiu para uma guerra que os senhores feudais haviam declarado contra a comuna de Assis. Ele teve, na ocasião, uma doença que o deixou inquieto, estava incerto quanto ao sentido de sua vida e decidiu ser cavaleiro. Foi defender a igreja e seus interesses numa convocação do Papa Inocêncio III. Na cidade de Spoleto, a febre fez com que Francisco não pudesse partir. Aí ouviu a voz do Senhor com quem dialogou. Francisco, o que é mais importante, servir ao Senhor ou servir ao servo? Servir ao Senhor, é claro, respondeu ele. Então por que te alistas nas fileiras do servo? Senhor, o que quereis que eu faça? Volta a Assis e te será dito, afirmou a voz. Em busca de respostas, Francisco de Assis decidiu viajar para Roma em 1205. Visitou a tumba do apóstolo São Pedro e exclamou: é uma vergonha que os homens sejam tão miseráveis com o príncipe dos apóstolos, e jogou um grande punhado de moedas de ouro, contrastando com as escassas esmolas de outros fiéis. Trocou seus ricos trajes com os de um mendigo e fez sua primeira experiência de viver na pobreza. Voltou à casa paterna, em Assis, entregando-se ainda mais à oração. Em 1206, passeando a cavalo pelas campinas, viu um leproso. Movido por Deus, colocou seu dinheiro naquelas mãos sangrentas e deu-lhe um beijo. Pouco depois entrou para rezar na capela de São Damião, semidestruída pelo abandono. Ajoelhado aos pés do crucifixo, dali uma voz lhe falou: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja que está em ruínas. Seu pai não gostou das atitudes do filho e resolveu exigir que lhe devolvesse tudo quanto recebera dele, levando-o ao bispo para que o julgasse. Francisco, ciente da sentença de Cristo, quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 19, versículo 29. Sem vacilar, se despojou de tudo, até ficar nu. Jogou os trajes e o dinheiro aos pés de seu pai e exclamou: não terei outro pai, senão o Pai Celeste. O bispo o acolheu e Francisco se entregou ao serviço dos leprosos e reconstrução das capelas. Certo dia escutou durante a missa a leitura do Evangelho. Sem túnicas, sem bastão, sem sandálias, sem provisões, sem dinheiro no bolso,
Lucas capítulo 9, versículo 3, e exclamou cheio de alegria: é isso precisamente o que eu quero. E começou a viver a pura letra do Evangelho. Francisco saiu a pregar, percorrendo as vizinhanças e levando o Evangelho. Logo Bernardo de Quintaval se juntou a ele, e pelo caminho Pedro de Catânia. Abriram o livro do Evangelho e as 3 respostas que encontraram foram as seguintes: se queres ser perfeito, vende o que tens e dá-o aos pobres. Depois vem, segue-me. Mateus 19, versículo 21. Não leveis nada pelo caminho, nem bastão, nem alforge, nem uma segunda túnica. Lucas 9, versículo 3. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Mateus 16, versículo 24. A 24 de fevereiro de 1208, deu início à fundação da Fraternidade dos Irmãos Menores. Em 1209, Francisco e seus companheiros foram até o Papa Inocêncio III pedir a aprovação de seu carisma. O Papa reconheceu nele o homem que vira em sonho, segurando as colunas da igreja de Latrão, que ameaçava ruir. Para o pontífice, era o próprio Deus quem inspirava Francisco de Assis a viver radicalmente o Evangelho, trazendo vida nova a toda a igreja. Por isso, deu a aprovação oficial. Francisco inspirou a jovem Clara para a santidade, e dela, de Clara, dessa jovem, surgiram as irmãs Clarissas. Francisco de Assis tinha o costume de preparar-se para uma quaresma de oração e jejum na festa de São Miguel Arcanjo. No ano de 1224, ele teve a visão do serafim alado e recebeu os estigmas. No dia 3 de outubro, morreu cantando. No domingo seguinte, foi sepultado na igreja de São Jorge, na cidade de Assis. No dia 16 de julho de 1228, São Francisco de Assis foi canonizado pelo Papa Gregório IX. Tornou-se o padroeiro dos animais e o padroeiro principal da Itália. E não podemos deixar aqui de rezar a oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Santo do dia 4 de outubro, São Petrônio de Bolonha, bispo, morreu mais ou menos no ano 450. Petrônio renunciou ao cargo que exercia no Império Romano e se consagrou ao serviço da Igreja Católica. Santa do dia 4 de outubro, Santa Áurea de Paris, que foi abadesa. Santa Áurea de Paris foi superiora do mosteiro de São Marcial, em Paris. Ali viviam cerca de 300 virgens sob a regra de São Columbano. Ela morreu mais ou menos no ano 856. Bem-aventurado do dia 4 de outubro é o beato Francisco Xavier Selos, presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Ele morreu em 1867. Foi um religioso redentorista, ou seja, da Congregação do Santíssimo Redentor, de origem bávara. Foi enviado em missão para os Estados Unidos. Dedicou-se a dar assistência aos meninos e jovens e aos imigrantes de língua alemã. Bem-aventurado do dia 4 de outubro é o beato José Canet Giner. Foi presbítero e mártir, ou seja, padre, e mártir porque morreu por Cristo Jesus. Ele morreu em 1936.
José Canet Giner foi um jovem pároco da Arquidiocese de Valência, acho que Espanha, isso mesmo. Foi fuzilado quando tinha apenas 33 anos em Gandia, na Espanha. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo a todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele providenciará aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 respostas devemos acatar. Afinal de contas, Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Até na terra, nosso pai ou nossa mãe nos dá um não quando vê que é o melhor. Eu já recebi muitos nãos de Deus. Confesso que quando recebi esses nãos, fiquei injuriado, fiquei desanimado. Mas, com o tempo é que eu fui perceber que os nãos que me foram dados no passado por Deus foram a melhor coisa para a minha vida. Se eu não tivesse recebido aqueles nãos, talvez não estivesse aqui hoje e nem sei se teria salvo a minha alma para Deus. Então a gente tem pouca compreensão das coisas de Deus. Nós somos indignos servos. Somos vermes. O dia que morrermos, esse corpo vai para debaixo da terra e em pouco tempo vira um punhado de vermes. E com o passar dos meses vira pó. Temos que ter essa compreensão. A nossa alma é que é importante, que irá para o céu e depois teremos corpos glorificados na ressurreição no dia da volta de Cristo. Agora eu clamo então, Maranatá, do dialeto de Jesus, o aramaico, ou Maranata, como dizem nossos irmãos, separados das comunidades evangélicas ou protestantes, não importa, a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará em sua glória. É a parousia que acontecerá. Teremos corpos semelhantes ao de Jesus, quando ressuscitou, quando entrou no cenáculo sem precisar abrir portas, quando mudou a aparência diante de Maria Madalena, diante dos discípulos de Emaús, desapareceu num átimo de segundo quando abençoava a refeição, justamente com os discípulos de Emaús. Subiu ao céu. Teremos corpos semelhantes ao de Jesus. Algo inexprimível, grandioso, indizível, inefável, inexpressável na nossa humilde consciência. Acabará esse tempo, como conhecemos aqui, esse espaço não existirá mais. É outra dimensão, é o Kairos, o tempo de Deus, não o Cronos que nós vivemos aqui. Deus é atemporal, é infinito. Nós estaremos com Ele nesse infinito, nessa atemporalidade. Não podemos compreender, nossa mente é mente de criatura. Estamos falando do Criador, que vai nos acolher para todo sempre. Para isso temos que acolhê-lo também. Você acolhe Jesus, que é Deus no mistério da Santíssima Trindade, o Pai, o Criador, o Filho, Jesus Cristo, o Redentor, o Espírito Santo, o Santificador, nosso discernidor, nosso Paráclito. É um mistério que não nos cabe também, como criatura, querer decifrar. 3 pessoas, numa única substância divina, numa única essência divina. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados para não morrer em pecado grave e perder a salvação, e nos encontraremos na vida eterna com corpos transformados, transfigurados. São Paulo apóstolo diz que a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna.
Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, Paulo Roberto Maciel 6 /, não tem mais arroba. É só digitar aí, Paulo Roberto Maciel, Maciel, e você vai ao facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e repórterpaulomaciel.blogspot.com.